Olá! Hoje vamos mergulhar no assunto que é, assim, a espinha dorsal do direito penal para qualquer estudante, especialmente para quem está na batalha dos concursos. As garantias penais na Constituição. A gente recebeu um material de estudo bem denso, cheio de termos técnicos, discussões de doutrina. E a nossa missão aqui é transformar isso numa conversa, extrair o que realmente importa para entender onde o Estado pode pisar e onde ele encontra uma barreira, né? É exatamente essa a ideia. Vamos construir juntos o escudo que protege o cidadão do poder punitivo do Estado. E todo escudo começa com a sua peça fundamental. Neste caso, o princípio que diz algo aparentemente simples, mas é revolucionário. Ninguém pode ser punido por algo que, na época em que foi feito, não era considerado crime por uma lei. É o ponto de partida de toda a justiça penal. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. À primeira vista parece óbvio, se algo não é proibido hoje, uma lei de amanhã não pode me punir pelo que fiz hoje. Mas o material que a gente tem mostra que há muitas camadas aí. Muitas. A primeira camada é a amplitude desses termos. A Constituição fala em crime e pena, mas a interpretação da justiça vai além. Onde se lê crime, entenda-se também as contravenções penais. Ah, as infrações mais leves, tipo jogo do bicho, essas coisas. Exato. E onde se lê pena, inclua também as medidas de segurança, que são aquelas sanções aplicadas a quem não tem capacidade de entender o caráter ilícito do que fez, os chamados inimputáveis. Então a proteção é um guarda-chuva bem grande. E não é qualquer lei que pode criar um crime, certo? Aqui entra uma distinção que é clássica em provas de concurso, a diferença entre o princípio da legalidade e o da reserva legal. Perfeito. É uma distinção crucial. Reserva legal significa que a Constituição reservou essa matéria, a criação de crimes e penas, a um tipo específico de lei, a lei em sentido estrito. Aquela que passa pelo debate e votação no Congresso Nacional com sanção do presidente. Exatamente. E por que essa exigência tão rigorosa? Porque o presidente da República, por exemplo, não pode simplesmente editar uma medida provisória para criar um crime novo e combater uma onda de violência de forma mais rápida. Essa é a pergunta-chave. A razão é histórica e tem a ver com a proteção da democracia e da liberdade. O poder de tirar a liberdade de alguém é o poder mais drástico que o Estado possui. A reserva legal garante que essa decisão tão séria passe pelo crivo dos representantes do povo, no poder legislativo, e não fique ao arbítrio de uma única pessoa ou do poder executivo, o que poderia abrir portas perigosas para perseguições políticas, autoritarismo. Entendi. Por isso, medida provisória que tem força de lei, mas é editada pelo presidente, não pode criar crimes. Entendi. É uma trava de segurança. Mas aí surge uma coisa que parece uma contradição, que o nosso material chama de normas penais em branco. Se só o Congresso pode criar o crime, como que uma simples portaria de um ministério pode acabar definindo o que é proibido ou não? Isso não seria o executivo legislando pela porta dos fundos? Pense na lei de drogas. Ela estabelece que é crime, por exemplo, vender ou transportar drogas sem autorização legal. Veja que a lei cria um núcleo da conduta proibida. Certo. Mas ela não lista cada substância química que é considerada droga. Quem faz isso é a Anvisa por meio de uma portaria. Essa portaria é o complemento da norma penal em branco. Ah, então a lei cria o esqueleto do crime e a portaria preenche com os detalhes técnicos. Exatamente. O STF entende que isso é válido porque o essencial, a conduta principal, está na lei aprovada pelo Congresso. A portaria funciona como um anexo técnico, que pode ser atualizado de forma mais ágil, né? Faz sentido, para incluir novas drogas sintéticas que surgem no mercado, sem precisar de todo o processo legislativo a cada nova substância. Isso, a lei define o quê? Que é vender droga é crime. E o ato administrativo define o que é, ou seja, o que é considerado droga hoje. Certo. Então a lei tem que vir antes do ato e tem que ser a lei certa. Parece simples, mas o que me surpreendeu no material foi que essa regra de que a lei só vale daqui para frente tem uma via de mão única. A lei parece ter uma proibição de viajar para o passado para prejudicar, mas tem um passe livre para voltar e ajudar. É isso mesmo.
É a melhor analogia possível. A regra geral, prevista lá no artigo 5º, inciso 40, é a irretroatividade da lei penal. Ela não pode voltar no tempo. Ponto. Mas o mesmo inciso abre a única e importantíssima exceção, salvo para beneficiar o réu. A lei penal só pode viajar ao passado se for para melhorar a situação de alguém. É um dos pilares mais humanistas do direito penal. E como isso funciona na prática? O material traz 2 exemplos com nomes em latim que sempre assustam na hora da prova. Abolitio criminis e novatio legis in melius. Vamos traduzir isso? A abolitio criminis acontece quando uma lei nova simplesmente deixa de considerar crime uma conduta. O exemplo clássico de livro é o do adultério. Que já foi crime no Brasil. Exato, e hoje não é mais. Se alguém estivesse cumprindo pena por adultério quando a lei mudou, essa nova lei, por ser benéfica, retroagiria para apagar todos os efeitos penais daquela condenação. A pessoa seria solta, a ficha criminal seria limpa nesse quesito. A punição simplesmente desaparece. O exemplo do adultério soa antigo, mas esse princípio tem um poder transformador imenso hoje, não? Gigantesco. Pense no debate atual sobre a política de drogas. Se amanhã o Congresso aprovar uma lei dizendo que o porte de uma certa quantidade de maconha para uso pessoal não é mais crime. Uau! Essa decisão teria que obrigatoriamente voltar no tempo. Ela extinguiria os processos em andamento e as penas de milhares de pessoas que foram condenadas por essa exata conduta. É um princípio vivo e com um impacto social profundo. E a segunda situação? A tal da novatio legis in melius? Essa é um pouco diferente. O crime não deixa de existir, mas uma lei nova torna a situação do réu melhor. Imagine que um crime de furto qualificado tinha pena de 2 a 8 anos. Alguém foi condenado e pegou, 3 anos de prisão. Ok. 1 ano depois, uma nova lei altera a pena desse mesmo crime para 1 a 4 anos. Essa nova lei, mais branda, vai retroagir para alcançar aquela pessoa já condenada e a pena dela terá que ser recalculada com base na nova faixa. O que certamente a reduziria. Com certeza. Mas e a vítima? Para a família de quem sofreu o crime ou a sociedade em geral, ver a pena do condenado ser reduzida anos depois por uma nova lei não pode parecer uma grande injustiça? Essa é uma tensão real e um questionamento legítimo. A resposta do sistema jurídico é uma escolha filosófica. Entende-se que a lei penal reflete o que a sociedade, em um determinado momento, considera justo como punição. Se a sociedade, através de seus representantes, decide que uma pena era exagerada e a diminuiu, seria uma injustiça maior ainda manter alguém sob o rigor de uma lei que a própria sociedade já considera superada, desproporcional. Entendi. Entre o interesse da estabilidade da decisão e a aplicação da lei mais justa e atual, a Constituição optou pela segunda, sempre em favor da liberdade do indivíduo. Entendi. Então a lei certa tem que ser aplicada, mesmo que retroativamente, e ela tem que ser aplicada à pessoa certa. Isso nos leva a outro princípio que parece óbvio, mas tem detalhes importantes. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado. A imagem que vem à cabeça é: você cometeu crime, você paga. Sua mãe não pode ir para a cadeia no seu lugar. É o princípio da pessoalidade, ou da intranscendência da pena. A sanção penal, como a restrição de liberdade, é personalíssima. Se o condenado morre, a punição morre com ele. Acabou. A obrigação de cumprir a pena se extingue. Exato. Contudo, e aqui está o pulo do gato para as provas. A Constituição diz que as consequências financeiras do crime podem sim ser transferidas aos herdeiros. E quais são essas consequências que pulam para a herança? São basicamente 2. A primeira é a obrigação de reparar o dano causado pelo crime. Se alguém causou um prejuízo de R$100 mil a uma vítima, isso é uma dívida. A segunda é a pena de perdimento de bens, quando o Estado confisca bens que foram adquiridos com o dinheiro do crime. Ok. Essas 2 obrigações patrimoniais podem ser cobradas dos herdeiros. Tá, mas até que ponto? Os herdeiros podem ter que vender a própria casa para pagar uma dívida deixada pelo parente condenado? Jamais, e esse é o detalhe fundamental. A cobrança é sempre limitada ao valor do patrimônio transferido pela herança.
O patrimônio pessoal dos herdeiros é intocável. Vamos colocar números nisso para ficar bem claro. O material que a gente analisou traz um exemplo bom. Digamos que o condenado morreu e deixou uma dívida de reparação de danos de R$100 mil Certo. e uma herança de R$200 mil para o filho. Da herança, são usados para pagar a dívida com a vítima e o herdeiro fica com os 100 mil restantes. A obrigação foi cumprida dentro dos limites do patrimônio deixado. Agora, o cenário contrário. A mesma dívida de 100 mil, mas a herança deixada foi de apenas 50 mil reais. Aí, os 50 mil da herança são integralmente usados para abater a dívida. A vítima recebe esses 50 mil e os outros 50 mil da dívida simplesmente não serão pagos. Não tem como cobrar dos herdeiros? De jeito nenhum. A responsabilidade dos herdeiros para no limite do que eles receberam. Eles não têm que tirar um centavo do próprio bolso. A dívida do criminoso não pode empobrecer a família. Perfeito. Então a pena é para a pessoa certa, baseada na lei certa. Mas mesmo para a mesma pessoa e a mesma lei, a pena não é um carimbo igual para todos que cometem o mesmo crime. Isso nos leva à ideia de uma pena sob medida, que é o princípio da individualização. Exato. Duas pessoas que participaram do mesmo assalto podem e provavelmente vão receber penas diferentes. A Constituição exige que a lei regule essa individualização. O juiz, na hora de sentenciar, precisa agir como um alfaiate, ajustando a pena a cada caso concreto. E como ele faz isso? Ele usa critérios objetivos e subjetivos. Os critérios objetivos estão ligados ao crime em si, à gravidade do fato, às circunstâncias. O crime foi cometido durante a noite, usou de violência extrema, foi por motivo fútil. Contra uma criança, por exemplo? Exato, tudo isso pesa. Já os critérios subjetivos olham para a pessoa do infrator. Ele tem bons antecedentes ou é um criminoso contumaz? Ele confessou? Qual a sua personalidade? É réu primário? Tudo isso entra na balança do juiz. E a Constituição dá um cardápio de penas possíveis, né? Prisão, multa, perda de bens. Essa lista é tudo que o juiz pode aplicar ou é só um menu de sugestões? Ótima pergunta. E a resposta é crucial. O rol de penas permitidas na Constituição é exemplificativo. Ou seja, a lei pode criar outros tipos de pena, como a prestação de serviços à comunidade, por exemplo. O que a Constituição faz, e isso nos leva ao gancho final, é criar uma lista do que é proibido. Mas antes disso, é importante ver como esse princípio da individualização funciona no mundo real, caótico, do sistema prisional brasileiro. Sim, como essa ideia de uma pena sob medida sobrevive à realidade de presídios superlotados, onde não há vagas no regime correto. É aí que entra a jurisprudência, especificamente a súmula vinculante número 56 do STF. Ela diz o seguinte: a falta de vagas num presídio de regime semiaberto, que é menos rigoroso, não autoriza que o condenado seja mantido em regime fechado, que é mais grave. Ah, então o problema é de Estado. Exatamente. Se o Estado não tem a estrutura para cumprir a pena exatamente como o juiz determinou, o problema é do Estado, não do condenado. Então, na prática, se a sentença diz que a pessoa tem direito a progredir para o semiaberto e não tem vaga, ela não pode ficar no fechado esperando? Exatamente. Mantê-la no regime mais gravoso seria uma violação direta à sua pena individualizada. A súmula força o juiz a encontrar uma solução alternativa, como a prisão domiciliar monitorada por tornozeleira, até que a vaga surja. É o direito individual prevalecendo sobre a falha administrativa do Estado. É o princípio da individualização na sua aplicação mais dramática e concreta. Então, para a gente amarrar tudo, a gente construiu esse escudo de proteção. A primeira camada é a legalidade. O Estado só pode punir com base em uma lei prévia e clara feita pelo Congresso. Isso. A segunda é a irretroatividade benéfica. Essa lei não pode voltar no tempo para te prejudicar, só para ajudar. A terceira é a pessoalidade. A pena é sua e não passa para os seus herdeiros, exceto pelas dívidas, e mesmo assim, com limites. Perfeito. E por fim, a individualização. A sua pena tem que ser sob medida para você e para o seu ato. Exatamente. São as regras do jogo. Garantias que limitam o poder quase infinito do Estado de punir, assegurando que, mesmo na condição de acusado ou condenado, o indivíduo tenha sua dignidade e seus direitos preservados.
Elas definem o se, o como e o quanto se pode punir. Exploramos as regras sobre as penas que a Constituição permite e como elas devem ser aplicadas. Mas ela também traça uma linha vermelha, dizendo o que é simplesmente inaceitável, o que está fora de cogitação. Quais são os limites que não podem ser cruzados, não importa o quão terrível tenha sido o crime? Essa é a discussão que nos leva à fronteira da dignidade humana, ao núcleo duro dos valores de uma sociedade. A Constituição não apenas sugere penas, ela impõe proibições absolutas. A lista de penas que são terminantemente vedadas no Brasil é taxativa. É um não definitivo do Constituinte que revela muito sobre os traumas históricos que queremos evitar e os valores fundamentais que nosso sistema jurídico se compromete, acima de tudo, a proteger. Se este conteúdo te ajudou nos seus estudos para concursos públicos, aproveite e assista agora a outros vídeos de nosso canal. Aqui você encontra material gratuito, dicas de estudo e conteúdos atualizados para concursos públicos. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhuma aula, compartilhe com outros concurseiros e deixe seu comentário com dúvidas ou sugestões. Pode Passar Cast, conteúdo certo para quem estuda para passar em concurso público.